O milionário não suportava mais, até que a empregada humilde sussurrou algo que ninguém esperava. E o que aconteceu depois daquela frase mudou tudo. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O choro desesperado de Noah cortava o silêncio da madrugada, alto e persistente. Otávio Lacerda apertava as mãos contra as têmporas, tentando bloquear aquele som que o torturava todas as noites. No escritório da mansão do Morumbi, cercado por projetos imobiliários espalhados sobre a mesa de mogno, ele se recusava a se levantar. O milionário de 42 anos tinha construído um império, mas não conseguia enfrentar o choro de seu próprio filho. "Por favor, pare", murmurou para si mesmo, com a voz embargada. "Só pare." Do corredor, os passos apressados de Aline Duarte quebraram a rotina de abandono que se repetia há meses. A jovem de 26 anos estava em seu primeiro turno noturno como babá, mas já sabia que algo estava errado naquela casa. A ordem era clara: não incomodar o patrão sob hipótese alguma. Mas o bebê estava chorando há 40 minutos e ninguém aparecia. Aline empurrou a porta do quarto infantil e encontrou Noah vermelho de tanto chorar, o corpinho pequeno tremendo de febre. Benício, o irmão gêmeo, dormia profundamente no berço ao lado, como se já tivesse se acostumado com o desespero do irmão. "Meu Deus, você está ardendo em febre", sussurrou Aline, pegando Noah no colo sem hesitar. O bebê se acalmou imediatamente contra seu peito, os soluços diminuindo até virarem apenas suspiros cansados. A porta se abriu com força. Otávio apareceu no batente, o terno amarrotado, os cabelos escuros desalinhados e o rosto marcado por uma dor que ia muito além do cansaço. Os olhos castanhos que já foram determinados nos negócios agora pareciam vazios. "Ponha-o no berço, agora", disse ele com a voz trêmula, mas tentando soar autoritária. Aline o encarou diretamente, sentindo o peso do momento. O bebê estava quente demais, precisava de cuidados médicos e ali estava o pai, ordenando que ela o abandonasse novamente. "Ele está com febre alta, senhor Lacerda. Precisa ir ao hospital." "Eu disse para pôr no berço", repetiu Otávio, dando um passo à frente. "Você trabalha para mim. Obedeça." Em vez de obedecer, Aline apertou o Noah contra o peito, protegendo-o. O bebê se aconchegou contra ela, procurando o calor humano que tanto precisava. "Não vou deixar uma criança sofrer", disse ela com firmeza. "Não importa quem seja meu patrão." Otávio parou no meio do quarto, como se tivesse levado um golpe. Por um segundo, algo quebrou naquele rosto de mármore. Uma dor antiga, profunda, atravessou seus olhos antes de ser rapidamente escondida. "Você não entende", murmurou ele recuando. "Não pode entender." "Então me explique", desafiou Aline, balançando Noah devagar. "Me explique por que um pai não consegue pegar o próprio filho no colo." As palavras caíram como pedras no silêncio do quarto. Otávio olhou para o bebê nos braços de Aline e por um momento pareceu estar vendo algo que o assombrava. Suas mãos tremeram e ele as escondeu atrás das costas. "Eu pago você para cuidar deles", disse ele com a voz mais baixa. "É só isso que preciso de você." "E eu vou cuidar deles", respondeu Aline sem baixar o tom. "Mas do jeito certo, esse bebê precisa de um médico, agora." Otávio ficou parado por longos segundos, como se travasse uma batalha interna. Finalmente, tirou o celular do bolso e discou um número. "Doutor Henrique, preciso que venha aqui. É o Noah", disse ele, virando-se para não olhar o filho nos braços de Aline. "Sim, sei que horas são. Só venha." Desligou o telefone e caminhou até a janela, dando as costas para eles. Seus ombros estavam tensos, como se carregar o peso do mundo. "O médico já vem", anunciou sem se virar. "Você pode ficar com ele até lá." "Obrigada", disse Aline, surpresa com a mudança. "Não me agradeça", respondeu Otávio, ainda de costas. "Só faça seu trabalho."
Ele saiu do quarto sem olhar para trás, deixando Aline sozinha com Noah, que finalmente dormia tranquilo em seus braços. Ela olhou para Benício, que continuava dormindo, e se perguntou que tragédia tinha acontecido naquela casa para transformar um pai em um fantasma dos próprios filhos. Lá fora, o som dos passos de Otávio se perdeu pelo corredor silencioso da mansão, carregando consigo segredos que ele não conseguia enfrentar. 6 meses antes, a mesma mansão respirava uma tensão completamente diferente. Otávio estava no quarto principal, observando Lorena fazer as malas com uma frieza que cortava mais fundo que qualquer grito. Ela dobrava as roupas de grife com movimentos mecânicos, como se estivesse se desfazendo de objetos sem valor. Você não pode estar falando sério, disse Otávio, tentando manter a voz calma. Eles acabaram de nascer, Lorena. São nossos filhos. Lorena parou de dobrar um vestido e o encarou. Aos 35 anos, ela ainda era uma mulher deslumbrante, mas seus olhos azuis estavam vazios, sem o brilho que o havia conquistado 5 anos antes. Nossos filhos, repetiu ela com um sorriso amargo. Desde quando você se importa com alguma coisa além do trabalho? Você nem estava aqui quando eles nasceram. Eu estava fechando o negócio do shopping. Você sabia que era importante para nossa segurança financeira. Nossa segurança, ela riu sem humor. Otávio, nós somos milionários. Temos dinheiro para 10 gerações. Quando você vai parar de usar isso como desculpa? Ele se aproximou, tentando tocar o rosto dela, mas Lorena se afastou. Eu fiz tudo por nós, por nossa família. Que família? Perguntou ela, fechando a mala com força. 2 bebês que você mal olhou e uma mulher que você trata como decoração? Isso não é uma família, Otávio, é uma prisão de luxo. Do quarto ao lado, o choro dos gêmeos começou baixinho e foi aumentando. Lorena não se moveu. Não demonstrou nenhuma reação, como se o som não a alcançasse. Eles estão chorando, disse Otávio, olhando na direção do berçário. Então vá cuidar deles, respondeu ela, puxando a mala da cama. Agora é sua responsabilidade. Lorena, espera. Ele segurou o braço dela. Nós podemos conversar, posso mudar, posso trabalhar menos, contratar mais gente para a empresa. Ela se soltou delicadamente, mas com firmeza. Você não entende, não é? Eu não nasci para isso. Para ser mãe, para ficar em casa, esperando você voltar do escritório. Eu tentei, Otávio. Durante toda a gravidez, eu tentei me convencer de que seria diferente. E não pode ser? Nós podemos recomeçar. Não, ela balançou a cabeça. Eu já decidi. Vou morar na casa da minha irmã em Portugal. Preciso de tempo para descobrir quem eu sou longe de tudo isso. O choro dos bebês ficou mais alto, mais desesperado. Otávio olhou novamente para a porta do berçário, dividido entre tentar salvar seu casamento e cuidar dos filhos. E eles? São seus filhos também. Eles são seus, disse Lorena pegando a mala. Você tem condições de dar tudo o que eles precisam. Babás, médicos, a melhor educação. Eu só ia atrapalhar. Isso é absurdo. Uma criança precisa da mãe. Lorena parou na porta do quarto e se virou uma última vez. Uma criança precisa de alguém que a ame verdadeiramente. E eu não consigo amar o que me prende. Desculpe, Otávio, mas essa vida não é para mim. Ela saiu do quarto sem olhar para trás. Otávio ficou parado, ouvindo os passos dela descendo a escada, a porta da entrada se fechando e o carro partindo. O som dos gêmeos chorando preencheu todo o vazio que ela deixou. Ele caminhou lentamente até o berçário e ficou parado na porta, olhando para os 2 bebês no berço. Noah e Benício choravam desesperadamente, procurando por colo, por carinho, por algum sinal de que não estavam sozinhos no mundo. Otávio estendeu a mão em direção a eles, mas parou no meio do caminho. A culpa pesava em seu peito como uma pedra. Eles eram a prova viva de seu fracasso como marido. Se ele não tivesse trabalhado tanto, se tivesse dado mais atenção a Lorena, talvez ela não tivesse partido.
Eu sinto muito, sussurrou para os bebês com a voz quebrada. Papai não sabe como fazer isso sozinho. Ele recuou e fechou a porta, deixando o choro ecoar pela casa vazia. Naquele momento, algo morreu dentro de Otávio Lacerda. A parte dele que sabia como amar foi enterrada junto com o casamento que ele perdeu. Na zona leste de São Paulo, longe do luxo do Morumbi, Aline Duarte terminava de arrumar a casa simples onde morava com o irmão mais novo. Gabriel, de 16 anos, estava deitado no sofá da sala, com a perna engessada elevada sobre almofadas. "Você tem certeza de que vai dar certo?" perguntou Gabriel, olhando a irmã dobrar o uniforme que acabara de passar. "Trabalhar na casa de um milionário não parece seu estilo." Aline sorriu, alisando o cabelo castanho que prendera em um coque simples. "Meu estilo é pagar suas contas médicas e colocar comida na mesa", respondeu ela, guardando o uniforme na bolsa. "Além disso, vou cuidar de crianças. É o que eu sempre quis fazer." "Você queria ser professora, não babá." "Por enquanto, ser babá vai ter que servir", disse Aline, verificando se havia deixado dinheiro suficiente na mesa da cozinha. "O salário é 3 vezes maior que qualquer escola pagaria. Em 2 anos, conseguimos quitar o tratamento da sua perna e eu volto a estudar." Gabriel mexeu no gesso, desconfortável. "Eu me sinto culpado. Se eu não tivesse caído da moto..." "Pare com isso!" Aline interrompeu, sentando ao lado dele no sofá. "Acidentes acontecem. O importante é que você vai ficar bom e voltar a jogar futebol. E se esse cara for um daqueles ricos esquisitos? Você viu as notícias sobre ele. A mulher fugiu e deixou os filhos." Aline havia pesquisado sobre Otávio Lacerda antes de aceitar o emprego. As reportagens pintavam um quadro confuso. Um empresário bem-sucedido, cujo casamento havia desmoronado publicamente após o nascimento dos gêmeos. "As pessoas falam muito, Gabriel. Vou descobrir a verdade quando começar a trabalhar." No primeiro dia na mansão, Aline ficou impressionada com o tamanho da casa, mas algo a incomodou desde o início. Tudo era perfeito demais, como se ninguém realmente vivesse ali. Os brinquedos dos bebês estavam organizados em prateleiras, sem sinais de uso. As roupinhas pequenas pendiam nos armários com etiquetas ainda presas. A governanta, Dona Marta, uma senhora de 60 anos que trabalhava para a família há 10 anos, mostrou a rotina da casa. "Os bebês acordam às 6 da manhã, explicou ela, caminhando pelo corredor do 2º andar. "Você vai cuidar de tudo relacionado a eles. Comida, banho, medicamentos, tudo." "E o senhor Lacerda?" perguntou Aline. "Ele não ajuda com as crianças?" Dona Marta parou de andar e baixou a voz. "O senhor não entra no quarto das crianças. Nunca. Sua função é manter os bebês longe dele, especialmente quando estão chorando." "Longe dele? Mas ele é o pai." "Criança, eu trabalho aqui há 10 anos, disse Dona Marta com firmeza. "Aprendi a não fazer perguntas. Você deveria fazer o mesmo." Aline passou os primeiros dias observando tudo. Notou que Otávio saía cedo para o trabalho e voltava tarde, sempre se trancando no escritório. Quando os gêmeos choravam, ele aumentava o volume da televisão ou colocava fones de ouvido. Em uma tarde, ela estava no jardim com os bebês quando viu uma sombra na janela do escritório. Otávio estava lá, observando. Quando ela acenou, ele se afastou rapidamente da janela. "Dona Marta", perguntou Aline naquela noite, enquanto preparava as mamadeiras. "O que aconteceu aqui? Por que ele age assim com os próprios filhos?" A governanta suspirou, secando as mãos no avental. "A senhora Lorena, ela não era uma mulher feliz. Passou toda a gravidez reclamando, dizendo que não queria ser mãe. Quando os meninos nasceram, ela ficou pior ainda. Depressão, diziam os médicos. E o senhor Lacerda? Ele tentou de tudo. Médicos, psicólogos, até viagens. Mas ela dizia que se sentia presa, que ele trabalhava demais e a deixava sozinha. No final, ela simplesmente foi embora. E deixou os bebês? Disse que eles estariam melhor sem ela.
Dona Marta balançou a cabeça. Desde então, o senhor não consegue nem olhar para as crianças. Acho que elas lembram ele do fracasso do casamento. Aline olhou para o corredor escuro que levava ao escritório de Otávio. Ela começava a entender que aquela casa não abrigava apenas uma família rica, mas pessoas quebradas, tentando sobreviver aos pedaços de seus sonhos desfeitos. O sol da manhã entrava pelas janelas do jardim da mansão quando Aline decidiu levar os gêmeos para fora. Era um daqueles dias raros de inverno paulistano em que o céu estava limpo e o ar refrescante. Noah e Benício, agora com 7 meses, estavam mais espertos, tentando se sentar sozinhos no carrinho duplo. "Vamos tomar um solzinho, meninos", disse Aline, empurrando o carrinho pela trilha de pedras entre as roseiras. "Vocês passam muito tempo dentro de casa." Benício balbuciou alguma coisa e esticou as mãozinhas para uma borboleta que passou voando. Aline parou o carrinho e se agachou na altura deles. "Olha a borboleta, Benício", disse ela apontando. "Borboleta." Noah riu, um som gostoso que encheu o jardim silencioso. Aline fez uma careta engraçada, franzindo o nariz e puxando as bochechas. Benício gargalhou pela primeira vez desde que ela trabalhava ali, um riso puro e contagiante que a fez sorrir também. "Ah, agora sim vocês estão felizes", disse ela, fazendo outra careta. O que Aline não sabia era que, na janela do escritório no 2º andar, Otávio havia parado de trabalhar ao ouvir o riso dos filhos. Ele se aproximou da janela devagar, como se tivesse medo de quebrar um feitiço. Lá embaixo, Aline brincava com os gêmeos no gramado. Ela havia tirado eles do carrinho e os colocado em uma manta florida. Noah tentava engatinhar em direção a uma flor, enquanto Benício brincava com os próprios pés. O riso dos dois criava uma melodia que Otávio não ouvia há meses. Ele apoiou as mãos no parapeito da janela, observando cada movimento. Aline pegou uma folha seca e fez cócegas na barriga de Noah, que riu tanto que ficou vermelhinho. Benício quis a mesma brincadeira e esticou os bracinhos para ela. "Também quer cócegas?" ouviu Otávio a voz de Aline carregada pelo vento. "Então toma." O riso de Benício foi diferente, mais gritante, mais livre. O som viajou até o escritório como uma flecha que atravessou direto o peito de Otávio. Por um momento ele se esqueceu de todas as suas defesas. Um sorriso pequeno e doloroso se formou em seus lábios. Seus filhos eram capazes de ser felizes. Eles podiam rir, brincar, ser crianças normais. A culpa que carregava começou a dar lugar a algo diferente. Uma vontade desesperada de fazer parte daquela felicidade. Ele se pegou imaginando como seria descer as escadas, atravessar o jardim e se sentar na manta com eles. Como seria ouvir aquele riso de perto, sentir o cheiro de bebê no cabelo dos gêmeos, ver os olhinhos brilhando de alegria. Mas então, a realidade voltou como um balde de água fria. Lorena havia ido embora porque ele não soube ser o marido que ela precisava. Como poderia ser o pai que os meninos mereciam? E se ele se aproximasse e eles chorassem? E se sua presença os assustasse? "Senhor Lacerda." Otávio se virou, assustado. Dona Marta estava na porta do escritório com uma xícara de café. "Desculpe incomodar, mas trouxe seu café", disse ela, colocando a xícara sobre a mesa. "Obrigado", murmurou ele, se afastando da janela. Dona Marta olhou para o jardim e sorriu. "A Aline é boa com eles. Nunca vi os meninos tão alegres." "É", concordou Otávio, voltando para a mesa cheia de papéis. "Ela parece competente." "O senhor não quer conhecer melhor seus filhos?" perguntou Dona Marta com cuidado. "Eles estão crescendo tão rápido." Otávio parou de mexer nos papéis, mas não levantou os olhos. "Eles estão bem cuidados, é o que importa. Mas o senhor é o pai deles." "Eu sei quem eu sou", disse Otávio com a voz mais dura, "e sei o que é melhor para eles." Dona Marta concordou em silêncio e saiu do escritório. Otávio ficou sozinho, tentando se concentrar nos projetos imobiliários espalhados na mesa.
Mas o riso dos filhos ainda ecoava em sua mente, uma lembrança doce e dolorosa do que ele estava perdendo todos os dias. Lá embaixo, Aline continuava brincando com Noah e Benício, sem saber que havia plantado uma semente de esperança no coração de um pai que se acreditava perdido para sempre. Era madrugada quando Otávio desistiu de tentar dormir. Desceu para o escritório e acendeu apenas a luminária da mesa, criando um círculo de luz dourada em meio à escuridão. Abriu a gaveta inferior da escrivaninha e tirou uma caixa de madeira que não tocava há semanas. Dentro da caixa, fotografias de Lorena de diferentes épocas do relacionamento. Na primeira, ela ria em uma praia de Cancún, com o cabelo loiro esvoaçando no vento. Seus olhos azuis brilhavam de felicidade genuína. Otávio lembrava daquele dia. Tinham acabado de namorar e ele havia surpreso ela com a viagem. Como eu podia ser tão feliz, murmurou, passando o dedo sobre a foto. Pegou outra imagem. O pedido de casamento no terraço do restaurante mais caro de São Paulo. Lorena chorava de alegria, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto ele se ajoelhava com o anel. Naquele momento, ele tinha certeza de que fariam uma família perfeita. A terceira foto doía mais. Lorena grávida de 6 meses, as mãos sobre a barriga redonda, tentando sorrir para a câmera, mas o sorriso não chegava aos olhos. Já havia uma tristeza ali que ele se recusara a enxergar na época. Eu estava tão ocupado com o shopping do Itaim, disse para si mesmo, lembrando dos últimos meses da gravidez. Achei que seria só uma fase, que depois que os bebês nascessem, ela ficaria bem. Mas Lorena não havia ficado bem. Ficara pior. Passava dias inteiros no quarto, chorando sem motivo aparente. Recusava-se a tocar nos bebês, dizia que não se sentia mãe, que havia cometido um erro terrível. Otávio pegou a última foto da caixa. Ele, Lorena e os gêmeos recém-nascidos no hospital. Era a única foto que tinham como família completa. Lorena segurava Noah com uma expressão vazia, enquanto ele segurava Benício e tentava parecer feliz para a câmera. 2 semanas depois dessa foto, ela havia feito as malas. "Onde foi que eu errei?" perguntou para o vazio do escritório. "Eu te amava. Eu queria que desse certo." A culpa pesava em seu peito como uma âncora. Talvez se ele tivesse trabalhado menos durante a gravidez. Talvez se tivesse percebido os sinais da depressão dela mais cedo. Talvez se tivesse sido um marido melhor, mais presente, mais atencioso. Ele tentara de tudo para salvar o casamento. Psicólogos, psiquiatras, até um guru espiritual que Lorena havia sugerido. Mas nada funcionava. Ela dizia que se sentia presa em uma vida que não havia escolhido, casada com um homem que amava mais o trabalho do que a família. "Você não entende, Otávio," ela havia dito na última discussão que tiveram. "Eu não consigo mais fingir que sou feliz. Eu olho para você, para essa casa, para os bebês e sinto que estou sufocando." "Nós podemos tentar de novo," ele havia implorado. "Posso vender algumas empresas, trabalhar menos, podemos viajar, recomeçar." Não é sobre dinheiro ou viagens," ela respondera com tristeza. "É sobre quem eu sou. E eu não sou a mulher que você quer que eu seja." Otávio guardou as fotos de volta na caixa e apoiou a cabeça nas mãos. Como poderia se aproximar dos filhos, sabendo que eles eram o resultado de sua incapacidade de fazer Lorena feliz? Como poderia olhar para Noah e Benício sem ver neles a prova de seu fracasso como marido? Do andar de cima, o choro baixinho de um dos gêmeos começou a descer pelas escadas. Otávio se enrijeceu, fechando os punhos. Era sempre assim. Toda vez que tentava processar sua culpa, os bebês o lembravam de sua inadequação como pai. Ouviu os passos apressados de Aline subindo para cuidar da situação. Pelo menos eles tinham ela. Pelo menos alguém naquela casa sabia como amar sem destruir. "Eu sinto muito, meninos," sussurrou para o teto, na direção do quarto dos gêmeos. "Vocês merecem um pai melhor do que eu conseguiria ser."
A casa voltou ao silêncio e Otávio permaneceu sozinho com sua culpa, convencido de que a distância que mantinha dos filhos era um ato de proteção, não de covardia. A tempestade chegou sem aviso naquela noite de quinta-feira. O vento balançava as árvores do jardim com força e a chuva batia nas janelas da mansão como pedras pequenas. Aline estava terminando de dar banho em Noah quando as luzes começaram a piscar. Isso não é bom sinal, murmurou ela, secando o bebê rapidamente. De repente, a casa mergulhou na escuridão completa. O sistema de energia de emergência deveria ter funcionado, mas nada aconteceu. Apenas o barulho da chuva e do vento preenchiam o silêncio assustador. Noah começou a chorar, assustado com a mudança súbita. Benício, que estava no berço aguardando o banho, acordou também e juntou sua voz ao choro do irmão. O som ecoava pelo quarto escuro, multiplicado pelo medo. Aline passou a mão pela cômoda até encontrar seu celular. A lanterna fraca iluminou pouco, mas foi suficiente para ela pegar Noah no colo e tentar acalmá-lo. Está tudo bem, meu amor, disse ela, balançando-o devagar. É só escuro, logo volta a luz. Mas Noah chorava mais alto, sentindo o nervosismo dela. Benício também estava em pânico, esticando os bracinhos para fora do berço. Aline percebeu que não conseguiria acalmar os dois sozinha. Precisava de ajuda. Correu pelo corredor escuro até o escritório, onde viu a luz fraca de uma vela. Otávio estava sentado atrás da mesa, imóvel, com as mãos apertadas contra as têmporas. O som do choro dos gêmeos chegava até ali amplificado pelos corredores vazios. Senhor Lacerda, disse Aline ofegante, preciso de ajuda. Os meninos estão apavorados e eu não consigo cuidar dos dois ao mesmo tempo. Otávio levantou o rosto. À luz da vela, ela pôde ver que ele estava ainda mais pálido que o normal, com gotas de suor na testa. Chame a dona Marta, disse ele com a voz trêmula. Ela foi para a casa da filha hoje. Lembra? Só volta amanhã, explicou Aline, ajeitando Noah no colo. Preciso que o senhor segure o Benício por alguns minutos, só até eu conseguir acalmar o Noah. Não! A resposta veio rápida demais, carregada de pânico. Eu não posso. Como não pode? Ele é seu filho. Você não entende. Otávio se levantou da cadeira recuando. Eu não sei como segurar. Posso machucá-lo. Aline olhou para ele sem acreditar. Ali estava um homem que comandava empresas milionárias, que tomava decisões que afetavam centenas de funcionários, mas tinha medo de pegar o próprio bebê no colo. Senhor, são só alguns minutos, insistiu ela. O Benício está chorando desesperadamente. Ele precisa de colo. Chame outra pessoa. Qualquer pessoa. Otávio continuou recuando, até esbarrar na estante de livros. O choro dos gêmeos ficou mais intenso. Noah se contorcia nos braços de Aline e o desespero de Benício, sozinho no quarto, era insuportável. Não tem mais ninguém! Gritou Aline, perdendo a paciência. Só nós dois, e eu preciso da sua ajuda agora. Eu não consigo. Otávio repetiu com a voz quebrada. Você não entende. Eu vou destruir eles como destruí tudo mais. Eu não sei ser pai. Ninguém sabe ser pai desde o primeiro dia, rebateu Aline. A gente aprende fazendo. Eu não aprendo. Eu só destruo. Ele apoiou as costas na estante, como se fosse desabar. Lorena sabia disso, por isso ela foi embora. O choro contínuo dos bebês cortava a conversa como uma sirene. Aline viu que não adiantaria convencê-lo com argumentos. Precisava de uma abordagem diferente. Está bem, disse ela mais calma. Então me ajude de outro jeito. Você fica aqui com o Noah. Eu vou buscar o Benício e trago ele para cá. Não, eu disse que não posso. Então os seus filhos vão continuar chorando a noite toda, disse Aline com firmeza. Porque eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E você, que é o pai deles, está aqui se escondendo atrás de desculpas. As palavras caíram como um golpe no silêncio entre os choros. Otávio fechou os olhos, como se pudesse fazer tudo desaparecer. Você não entende a responsabilidade, murmurou ele.
Se eu quebrar um deles, se eu fizer algo errado... E se você não fizer nada, interrompeu Aline, isso é melhor? Deixar eles chorando sozinhos, com medo, precisando do pai? O choro de Benício ficou mais desesperado, um som que atravessava as paredes e chegava até eles como um pedido de socorro. Noa, nos braços de Aline, chorava tanto que começou a engasgar. Pronto, agora o Noa está engasgando, disse Aline, virando o bebê de bruços e dando tapinhas nas costas dele. Eu preciso focar nele. O Benício vai ter que ficar sozinho. Não, disse Otávio dando um passo à frente. Não deixe ele sozinho. Então me ajude, implorou Aline enquanto Noa tossia e chorava. Por favor, eu não consigo cuidar dos dois sozinha. Otávio olhou para ela, para o bebê nos braços dela, e sentiu algo quebrar dentro do peito. Não era apenas medo, era a realização de que sua covardia estava machucando os filhos mais do que qualquer erro que pudesse cometer. Eu vou buscar o Benício, disse ele com a voz trêmula. Não, você vem comigo, decidiu Aline. Vamos juntos. Eles caminharam pelo corredor escuro, guiados apenas pela luz fraca do celular de Aline. O choro de Benício ficava mais alto a cada passo. Quando chegaram ao quarto, o bebê estava vermelho de tanto chorar, esticando os bracinhos desesperadamente. Meu Deus, sussurrou Otávio, vendo o estado do filho. Pega ele, disse Aline, ocupada demais, tentando acalmar Noa para pegar Benício também. Eu não sei como. Otávio! Ela usou o nome dele pela primeira vez, sem o tratamento formal. Pelo amor de Deus, ele é seu filho. Você só precisa pegá-lo no colo. Com as mãos tremendo violentamente, Otávio se aproximou do berço. Benício olhou para ele através das lágrimas, reconhecendo vagamente aquele rosto que via de longe há meses. O bebê esticou os bracinhos na direção do pai. Ele quer você, disse Aline suavemente. Está vendo? Ele quer o papai. Otávio engoliu em seco e estendeu as mãos. Tocou nas costinhas de Benício com tanto cuidado que parecia estar pegando cristal. O bebê era menor do que ele imaginava, mais frágil, mas também mais real. Isso, encorajou Aline. Agora levanta ele devagar e encosta no seu peito. Otávio obedeceu, e no momento em que Benício encostou no peito do pai, algo mágico aconteceu. O bebê parou de chorar instantaneamente, não gradualmente, mas de uma vez só, como se tivesse encontrado exatamente o que procurava. Ele parou de chorar, disse Otávio, surpreso, olhando para o filho nos seus braços. Porque você é o pai dele, respondeu Aline, embalando Noa, que também começava a se acalmar. Ele sente seu cheiro, seu calor. Ele estava precisando de você. Otávio olhou para Benício, que agora agarrava a camisa dele com as mãozinhas pequenas. Os olhinhos estavam inchados de tanto chorar, mas agora o bebê olhava para ele com curiosidade, sem medo. Oi, Benício, sussurrou Otávio com a voz embargada. Desculpa, filho, desculpa o papai ter demorado tanto. Aline sorriu no escuro, sentindo que algo havia mudado para sempre naquele quarto. A luz continuava sem voltar, e eles permaneceram no quarto iluminado apenas pela lanterna do celular. Otávio ainda segurava Benício, que havia adormecido tranquilo contra seu peito. Noa também dormia nos braços de Aline, depois de tanto chorar. Não acredito que funcionou, murmurou Otávio, olhando para o filho que respirava calmamente. Funcionou porque ele precisava de você, disse Aline baixinho. Todos os bebês precisam do pai. Otávio balançou a cabeça, ainda tremendo um pouco. Mas e se eu tivesse derrubado ele? E se tivesse segurado errado? Você não derrubou, você segurou certo, respondeu Aline, sentando na cadeira de amamentação. Está vendo como ele está tranquilo? Mas isso foi só hoje. Eu não sei como ser pai todos os dias. Não sei como cuidar, como educar. Lorena tinha razão quando disse que eu ia falhar. Aline olhou para ele na penumbra. Mesmo segurando o filho, Otávio ainda lutava contra os próprios medos. Posso fazer uma pergunta? Disse ela cuidadosamente. Pode.
O senhor amava a Lorena? Otávio pausou, surpreso pela pergunta direta. Claro que amava. Eu faria qualquer coisa por ela. E ela sabia disso? Eu acho que sim. Eu trabalhava tanto para dar uma vida boa para nossa família. Aline respirou fundo antes de continuar. Então talvez o problema não fosse o senhor não saber amar. Talvez ela só não conseguisse aceitar o amor que o senhor oferecia. Não entendo. Às vezes, quando uma pessoa está se afogando, ela não consegue ver a corda que alguém está jogando para salvá-la, explicou Aline. A depressão pós-parto é assim. Não é culpa de ninguém. Otávio ficou em silêncio, processando as palavras. Mas eu poderia ter feito mais, trabalhado menos, estado mais presente. Poderia, concordou Aline. Mas isso não significa que o senhor é um homem ruim ou que vai ser um pai ruim. Como você pode ter certeza? Aline se levantou e caminhou até ele, ainda segurando Noah. Porque um pai ruim não teria medo de machucar o filho. Um pai ruim não se culparia tanto por seus erros, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. O senhor tem medo porque se importa, e isso é o que faz um bom pai. Não era apenas sobre pegar os bebês no colo. Era sobre a responsabilidade imensa de ser pai, de moldar duas vidas pequenas e preciosas. Senhor Otávio, disse ela, com a voz mais suave que conseguiu, eles não precisam que o senhor seja perfeito. Ele a olhou confuso. Como assim? Aline respirou fundo, escolhendo cuidadosamente as palavras que poderiam mudar tudo. Eles não precisam que você seja perfeito, repetiu ela, pausando entre cada palavra. Só que você não fuja. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o barulho da chuva lá fora parecia existir. Otávio olhou para ela como se tivesse levado um soco no estômago. Não fuja, repetiu ele, mais para si mesmo. É isso, confirmou Aline. Eles não querem um pai que nunca erre. Eles querem um pai que esteja aqui, que tente, que aprenda junto com eles. Otávio sentiu algo desmoronar dentro do peito. Todos aqueles meses fugindo, se escondendo, acreditando que estava protegendo os filhos de sua inadequação. Mas, na verdade, estava os privando da única coisa que realmente importava, sua presença. Eu tenho fugido, admitiu ele com a voz quebrada. Mas o senhor está aqui agora, disse Aline. Está segurando seu filho. Isso é o que importa. Otávio olhou para Benício em seus braços. O bebê dormia profundamente, com uma expressão de paz absoluta. Suas mãozinhas ainda agarravam a camisa do pai, como se não quisesse que ele fosse embora. Ele parece tão tranquilo, porque está onde deveria estar, respondeu Aline, no colo do pai. As lágrimas que Otávio segurava há meses finalmente começaram a cair, silenciosas, quentes, liberadoras. Ele chorou pela culpa que carregava, pelo tempo perdido, pelo medo que o havia paralisado por tanto tempo. Eu senti tanto medo de machucá-los que acabei machucando mesmo, sussurrou ele. Mas agora o senhor pode mudar isso, disse Aline. Não é tarde demais. Otávio olhou para ela, depois para Noah em seus braços e finalmente para Benício, que dormia tranquilo contra seu peito. Você acha que eles podem me perdoar por ter ficado longe tanto tempo? Aline sorriu e mesmo na penumbra ele pôde ver o calor em seus olhos. Eles são bebês. Tudo o que eles querem é amor e presença. O senhor pode dar isso a eles a partir de agora. A chuva lá fora começou a diminuir e um primeiro raio de luz da madrugada entrou pela janela. A tempestade estava passando, assim como a tempestade que havia devastado o coração de Otávio Lacerda. Não vou mais fugir, prometeu ele baixinho, para Benício e para si mesmo. Eu sei, respondeu Aline sorrindo. 3 semanas depois daquela noite, a mansão havia se transformado completamente. Otávio acordava cedo todos os dias, não para correr para o escritório, mas para ajudar Aline com a rotina dos gêmeos. Ele havia aprendido a trocar fraldas, preparar mamadeiras e até mesmo dar banho nos meninos. Cuidado com a temperatura da água, disse Aline.
observando Otávio dar banho em Noa. Tem que estar morninha, nem quente nem fria. Assim está bom? Perguntou ele, testando a água com o cotovelo como ela havia ensinado. Perfeito, confirmou Aline, sorrindo ao ver como ele havia se dedicado a aprender cada detalhe. Noa se divertia na banheirinha, rindo e batendo as mãozinhas na água. Benício esperava sua vez no trocador, brincando com um patinho de borracha. Ele adora a hora do banho, comentou Otávio, ensaboando cuidadosamente os cabelinhos do filho. Todos os bebês gostam. É relaxante para eles, explicou Aline, preparando a toalha. O senhor está se saindo muito bem. Ainda tenho medo de machucá-los, admitiu Otávio. Mas é diferente agora. É um medo normal. Não aquele pânico de antes. Isso é natural. Todos os pais têm medo de machucar os filhos. Significa que o senhor se importa. Otávio levantou Noa da banheira e o envolveu na toalha macia. O bebê se aconchegou contra o peito do pai, molhando sua camisa, mas ele não se importou. Lembra quando eu nem conseguia olhar para eles? Disse ele, secando Noa com movimentos delicados. Lembro. Mas isso já passou, respondeu Aline, pegando Benício para o banho dele. Não passou completamente, confessou Otávio. Às vezes, no meio da noite, quando eles choram, eu ainda sinto aquele medo. Medo de não ser suficiente. Aline colocou Benício na banheira e olhou para Otávio com seriedade. O senhor quer saber uma coisa? Eu também tenho medo às vezes. Você? Mas você é tão natural com eles. Sou natural porque escolhi confiar no meu instinto, mas toda vez que um deles fica doente ou chora muito, eu me pergunto se estou fazendo a coisa certa. Ela sorriu. A diferença é que eu aprendi que o medo faz parte do amor. Otávio refletiu sobre isso enquanto vestia a roupinha limpa em Noa. Lorena não tinha medo, disse ele baixinho. Ela tinha certeza de que não conseguiria ser mãe. Talvez ela tivesse tanto medo que preferiu fugir, sugeriu Aline cuidadosamente. Às vezes, as pessoas fazem isso quando não conseguem lidar com a responsabilidade. Você acha que ela vai voltar algum dia? Não sei. Mas se voltar, os meninos vão estar bem cuidados. Vão ter um pai que os ama e que aprendeu a estar presente. Após os banhos, eles levaram os gêmeos para a sala. Otávio havia mandado colocar um tapete colorido no chão, cheio de brinquedos apropriados para a idade deles. Nó estava tentando engatinhar, enquanto Benício preferia ficar sentado, observando tudo ao redor. Olha o Noa, disse Aline apontando. Ele quase consegue engatinhar sozinho. Vem cá, filho, encorajou Otávio, se posicionando a alguns metros de distância. Vem com o papai. Noa se esforçou, movendo os bracinhos e as perninhas com determinação. Conseguiu avançar alguns centímetros antes de desistir e choramingar de frustração. Está quase conseguindo, disse Otávio, se aproximando para consolá-lo. Papai está muito orgulhoso de você. Era a primeira vez que Otávio usava a palavra papai, se referindo a si mesmo. Aline percebeu e sorriu, sentindo que ele finalmente havia aceito completamente seu papel. O senhor mudou muito, comentou ela. Você me ajudou a mudar, respondeu Otávio, pegando Benício no colo. Aquela noite da tempestade, você disse exatamente o que eu precisava ouvir. Eu só falei a verdade. Uma verdade que eu não conseguia enxergar sozinho. Ele balançou Benício, que ria das caretas que o pai fazia. Eu estava tão focado em ser perfeito que esqueci de simplesmente estar presente. E agora? Agora eu sei que eles não precisam de um pai perfeito. Eles precisam do pai deles, com defeitos e medos, mas que está aqui todos os dias. Naquele momento, Noa conseguiu se mover para a frente sozinho. Não era bem engatinhar ainda, mas foi um progresso real. Ele olhou para o pai e sorriu, como se estivesse pedindo aprovação. Conseguiu! Comemorou Otávio batendo palmas. Noa conseguiu! O bebê riu, orgulhoso de si mesmo, e tentou repetir o movimento. Benício, não querendo ficar para trás, se esticou nos braços do pai em direção ao irmão. Eles estão crescendo tão rápido, disse Otávio, com um misto de orgulho e melancolia. Por isso é importante aproveitar cada momento.
respondeu Aline. O senhor não vai ter uma segunda chance desses primeiros meses. Eu quase perdi tudo, murmurou Otávio, se sentando no tapete entre os dois filhos. Se você não tivesse me forçado a enxergar a verdade, o senhor teria chegado lá sozinho, disse Aline confiante. Talvez demorasse mais, mas o amor sempre encontra um jeito. Otávio olhou para os gêmeos brincando no tapete, tão pequenos, mas já com personalidades distintas. Noah, aventureiro e determinado. Benício, observador e carinhoso. Seus filhos, sua responsabilidade, sua alegria. Obrigado, disse ele olhando para Aline, por não ter desistido de mim quando eu tinha desistido de mim mesmo. Família não desiste de família, respondeu ela, simplesmente. E naquele momento, Otávio entendeu que eles eram mesmo uma família. Não da forma tradicional que ele havia imaginado, mas uma família construída no amor, na paciência e na determinação de estar presente nos momentos que realmente importavam. 2 meses depois da noite da tempestade, a rotina da mansão havia se tornado quase perfeita. Otávio trabalhava de casa 3 dias por semana, dedicando as manhãs aos filhos antes de se trancar no escritório. Era uma terça-feira ensolarada quando tudo mudou. Otávio estava no chão da sala, montando uma torre de blocos coloridos com Benício, enquanto Noah tentava derrubar tudo com as mãozinhas. Os 3 riam da brincadeira quando a campainha tocou. Eu atendo, disse Aline, que estava preparando o lanche dos meninos na cozinha. Não precisa, respondeu Otávio. Deve ser a entrega dos novos brinquedos que encomendei. Ele se levantou, deu uma última olhada nos filhos que continuavam brincando no tapete e caminhou até a porta de entrada. Quando abriu, sentiu o sangue gelar nas veias. Lorena estava ali, impecável como sempre, vestindo um casaco branco elegante e calça social. O cabelo loiro estava mais curto, moderno, e ela usava uma maquiagem perfeita. Atrás dela, 2 homens de terno escuro observavam a casa com interesse profissional. Olá, Otávio, disse ela, com um sorriso frio. Surpreso em me ver, ele ficou paralisado por alguns segundos, processando a presença da ex-mulher. Não havia há 8 meses, desde o dia em que ela havia partido. Lorena, conseguiu dizer finalmente. O que você está fazendo aqui? Vim buscar o que é meu, respondeu ela, entrando na casa sem ser convidada. Os 2 homens a seguiram. Estes são meus advogados, Dr. Silva e Dr. Mendes. Advogados? Repetiu Otávio, fechando a porta lentamente. Vim reivindicar meus direitos, explicou Lorena, olhando ao redor da sala como se estivesse avaliando uma propriedade. Direitos sobre a divisão dos bens e a guarda das crianças. Do chão da sala, os gêmeos olhavam para a mulher estranha com curiosidade. Noah tentou engatinhar na direção dela, mas parou no meio do caminho, como se sentisse algo errado no ambiente. Guarda das crianças? Perguntou Otávio com a voz tensa. Você abandonou eles, foi embora sem olhar para trás. Eu estava doente, Otávio, disse Lorena com um tom ensaiado. Depressão pós-parto é uma condição médica séria. Agora estou bem, em tratamento, e quero o que é melhor para meus filhos. Aline apareceu na entrada da sala, secando as mãos no avental. Ela percebeu imediatamente a tensão no ar e a presença dos estranhos. Senhor Lacerda, disse ela, preocupada. Aline, leve os meninos para o quarto, pediu Otávio, sem tirar os olhos de Lorena. E quem é essa? Perguntou Lorena, olhando para Aline com desdém. A nova namorada? Que rápido você se consolou. Ela é a babá dos meus filhos, corrigiu Otávio com firmeza. E uma pessoa muito importante para esta família. De que família? Riu Lorena. Otávio, você mal conseguia olhar para as crianças quando eu fui embora. Agora quer me fazer acreditar que virou um pai exemplar? Aline pegou os gêmeos no colo e subiu as escadas rapidamente, mas permaneceu no andar de cima, ouvindo a conversa. Eu mudei, disse Otávio, se posicionando entre Lorena e a escada. Aprendi a ser o pai que eles merecem. Claro que aprendeu,
disse ela com sarcasmo, com a ajudinha da babá. Mas vamos ser realistas, Otávio. Você trabalha 16 horas por dia. Essas crianças precisam de uma figura materna estável. Elas tinham uma figura materna, respondeu ele, sentindo a raiva crescer, que fugiu no primeiro sinal de dificuldade. Eu estava doente, repetiu Lorena, elevando a voz, e agora estou curada. Posso oferecer a eles uma vida normal, com uma mãe presente. Presente onde? Em Portugal? Você nem mora mais no Brasil. Eu voltei, anunciou ela. Comprei um apartamento em Moema. Já está tudo preparado para receber as crianças. Um dos advogados se adiantou, tirando alguns papéis de uma pasta. Senhor Lacerda, disse ele com voz formal. Minha cliente está solicitando a guarda compartilhada dos menores, além da divisão equitativa dos bens do casal. Não houve divórcio oficial, lembrou Otávio. Por isso estamos aqui, disse o segundo advogado, para regularizar a situação. Nossa proposta é simples: divisão igualitária dos bens e guarda alternada das crianças. 15 dias com cada genitor. Otávio olhou para os papéis sem pegá-los. E se eu recusar? Então vamos para a justiça, disse Lorena, cruzando os braços. E eu tenho uma boa história para contar. Um marido viciado em trabalho que abandonou a esposa doente e não consegue cuidar dos próprios filhos sem ajuda profissional. Você está mentindo. Estou. Então me diga, Otávio, quantas noites você passou acordado com eles quando estavam doentes? Quantas vezes trocou uma fralda nos primeiros 6 meses de vida deles? As perguntas atingiram Otávio como golpes. Ela estava certa, e ambos sabiam disso. Eu estava aprendendo a ser pai, defendeu-se ele, e eu estou oferecendo a eles uma mãe que já aprendeu, rebateu Lorena. Olha, Otávio, eu não quero brigar. Quero o que é melhor para Noah e Benício. Eles merecem ter os 2 pais presentes em suas vidas. Otávio olhou para ela, tentando enxergar algum sinal do amor que ela havia sentido pelos filhos. Mas tudo que via eram cálculos frios e interesse financeiro. Você não quer os meninos, disse ele com certeza absoluta. Você quer o dinheiro. Como ousa dizer isso? Porque eu te conheço, Lorena. Se você realmente quisesse ser mãe, teria lutado contra a depressão aqui, comigo, com os nossos filhos. Não teria fugido para outro país. O rosto de Lorena se endureceu, mostrando finalmente sua verdadeira motivação. Está bem, disse ela, deixando a máscara cair. Você quer a verdade? Sim, eu quero minha parte dos bens. 5 anos de casamento me dão direito a isso. E quanto às crianças, elas são minha garantia de que você vai pagar uma pensão digna. Agora sim você está sendo honesta, disse Otávio, sentindo uma calma estranha tomar conta dele. Então, qual vai ser? Negociamos civilizadamente ou vamos para a guerra judicial? Otávio olhou para a escada, onde sabia que seus filhos estavam com Aline. Pensou em tudo que havia conquistado nos últimos meses, a confiança dos gêmeos, a alegria nos olhos deles quando o viam, as noites dormindo tranquilo, sabendo que era um bom pai. Quando olhou de volta para Lorena, não era mais o homem quebrado que ela havia deixado 8 meses antes. Eles ficam comigo, disse ele, com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Os meus filhos ficam comigo. 3 meses depois do confronto com Lorena, a mansão respirava uma paz que Otávio jamais havia experimentado. A batalha judicial havia sido mais rápida do que esperado. Os advogados de Lorena perceberam que não tinham caso quando Otávio apresentou dezenas de fotos e vídeos dos últimos meses com os filhos, além do depoimento de Aline sobre a transformação dele como pai. Lorena recebeu sua parte dos bens conforme a lei determinava, mas desistiu da guarda quando percebeu que a pensão que receberia não compensaria a responsabilidade de cuidar de 2 crianças pequenas. Ela voltou para Portugal 1 semana depois do julgamento, prometendo enviar cartões de aniversário todos os anos. Era uma manhã de sábado ensolarada quando Otávio acordou com o barulho de risinhos vindas do quarto dos gêmeos. Ele sorriu, esticando-se na cama. Nos últimos meses, havia mudado seu quarto para o andar de baixo.
mais próximo dos filhos, e acordava naturalmente com os sons deles todas as manhãs. Caminhou descalço até o quarto infantil e encontrou Noa e Benício, agora com 10 meses, brincando no berço. Noa havia conseguido se levantar sozinho e estava de pé, segurando-se nas grades, enquanto Benício permanecia sentado, aplaudindo a conquista do irmão. "Bom dia, meninos", disse Otávio, entrando no quarto. "Noa está em pé sozinho. Que orgulho do papai." Noa se virou ao ouvir a voz do pai e esticou os bracinhos, pedindo colo. Benício fez a mesma coisa, não querendo ficar para trás. "Vamos, vamos", riu Otávio, pegando os dois no colo ao mesmo tempo. "Papai tem 2 braços mesmo." Desceu com eles para a cozinha, onde Aline já estava preparando o café da manhã. Guilhotina havia se ajustado perfeitamente. Ela cuidava das tarefas domésticas e ajudava com as crianças, enquanto Otávio havia reduzido drasticamente suas horas de trabalho para estar presente. "Bom dia, família", disse Aline, sorrindo ao vê-los entrar. "Noa conseguiu ficar de pé sozinho hoje de manhã?" "Conseguiu", confirmou Otávio, colocando os gêmeos nos cadeirões. "Logo ele vai estar caminhando pela casa toda." E o Benício também não vai demorar", disse Aline, servindo papinha de frutas nos pratinhos coloridos. "Ele está observando tudo que o irmão faz." Benício bateu palminhas quando viu a papinha, enquanto Noa tentava pegar a colher das mãos de Aline. A cozinha se encheu de risinhas e balbucios, sons que haviam se tornado a trilha sonora favorita de Otávio. "Aline", disse ele, enquanto ajudava a dar café da manhã para os meninos, "você já pensou em estudar de novo? Fazer a faculdade de pedagogia que sempre quis?" Ela parou de limpar o rosto de Noa e olhou para ele surpresa. "Como assim?" "Bem, os meninos estão maiores, mais independentes. Você poderia estudar à noite, ou eu posso contratar mais alguém para te ajudar durante o dia." "O senhor faria isso?" "Claro! Você abriu mão dos seus sonhos para cuidar da nossa família. É justo que agora eu te ajude a realizá-los." Aline sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Em 1 ano de trabalho, ela não havia apenas cuidado dos gêmeos, havia ajudado a reconstruir uma família. "Obrigada", disse ela emocionada. "Isso significa muito para mim. Significa muito para nós também", respondeu Otávio. "Você faz parte desta família, Aline, e família cuida de família." Depois do café da manhã, eles levaram os gêmeos para o jardim. O sol estava forte e Otávio havia mandado instalar uma piscina pequena para crianças no gramado. Noa e Benício adoravam a água morna, especialmente quando podia chapinhar sem preocupações. "Cuidado, Noa", disse Otávio, segurando o filho que tentava se levantar na piscina. "Devagar, campeão. Ele não tem medo de nada", comentou Aline, observando Benício, que preferia ficar sentadinho, brincando calmamente com os patinhos de borracha. "Cada um com sua personalidade", concordou Otávio. "Noa é o aventureiro, Benício é o observador. Eles vão se complementar muito bem quando crescerem." Otávio olhou para os filhos brincando na água, depois para Aline, que estava sentada na grama ao lado da piscina, e sentiu uma gratidão imensa inundar seu peito. "Sabe, Aline", disse ele, se sentando ao lado dela, "eu pensava que quando Lorena fosse embora, minha vida tinha acabado. Achei que nunca mais seria feliz. E agora? Agora eu sei que às vezes as coisas precisam quebrar completamente para serem reconstruídas do jeito certo." Ele observou os gêmeos rindo na água. "Se ela não tivesse ido embora, eu nunca teria aprendido a ser pai de verdade. O senhor sempre teve isso dentro do senhor", disse Aline. "Só precisava de alguém que mostrasse o caminho." "Você mostrou mais que o caminho", rebateu Otávio. "Você me ensinou que amar não é ser perfeito, é estar presente, é tentar todo dia, é não fugir quando fica difícil." Noa conseguiu se levantar sozinho na piscina e bateu palmas, orgulhoso da conquista. Benício imitou o irmão, batendo palminhas também, mesmo sem entender exatamente o porquê. "Olha só eles", riu Aline, "já tão unidos, se apoiando." "Como nós",
disse Otávio, olhando para ela com gratidão. Você não salvou apenas os meus filhos, Aline. Você me ensinou a ser pai antes mesmo de eu voltar a ser homem. Ela não respondeu com palavras, apenas sorriu e olhou para a família que havia ajudado a renascer. O futuro estava em aberto, cheio de possibilidades. Noah daria seus primeiros passos em algumas semanas. Benício logo seguiria o exemplo do irmão e eles cresceriam em uma casa cheia de amor e presença. A mansão do Morumbi, que um dia havia sido um mausoléu de sonhos desfeitos, agora respirava vida. Risadas ecoavam pelos corredores, brinquedos coloridos decoravam a sala e fotos dos gêmeos tomavam o lugar dos projetos imobiliários na mesa do escritório. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para dentro. Otávio deu banho nos meninos com a ajuda de Aline, preparou as mamadeiras da noite e se sentou na poltrona do quarto infantil para ler uma história antes de dormir. Era uma vez, começou ele, com Noah no colo esquerdo e Benício no direito. 2 irmãos que viviam em uma casa muito grande e tinham um papai que os amava muito, muito mesmo. Os gêmeos olhavam para ele com atenção, mesmo que não entendessem completamente as palavras. Mas sentiam o amor na voz dele, o carinho no colo, a segurança de saberem que ele estaria ali quando acordassem na manhã seguinte. Quando terminou a história, Otávio colocou os 2 nos berços, deu beijinhos de boa noite e sussurrou: Papai ama vocês, meus meninos, para sempre. Do corredor, Aline observava a cena com um sorriso no rosto. A missão estava cumprida. A família estava completa, curada e pronta para enfrentar qualquer tempestade que o futuro trouxesse. Porque agora eles sabiam a verdade. Não precisavam ser perfeitos, só precisavam estar juntos. Para toda mulher que já teve o coração ferido pela dor do abandono, por uma perda tão profunda que a fez acreditar que nunca mais seria capaz de confiar e amar. Para todo homem que no topo do mundo percebeu que sentia um vazio imenso, uma solidão tão grande que o fez duvidar de todo o seu sucesso. Para você que, para se proteger, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas de culpa e medo ou de riqueza e distância emocional. A história de Otávio e Aline nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais bonitas da vida. Às vezes, a cura para a nossa maior dor pode vir do lugar que menos esperamos. Pode vir de uma jovem corajosa que recusa a obedecer uma ordem injusta ou de 2 bebês que só precisam sentir o calor do colo de um pai. Ela nos ensina que ser pai ou mãe não é sobre ser perfeito, mas sim sobre estar presente. É ter a coragem de olhar para os próprios medos, reconhecer as feridas que eles causaram e ainda assim escolher dar um passo em direção aos filhos, aceitando que o amor imperfeito é melhor que a ausência perfeita. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por seus fracassos passados ou por suas condições, mas sim pelas escolhas que fazem quando têm a chance de recomeçar. Um homem pode sim deixar de lado o medo de não ser suficiente e descobrir que seus filhos não precisam de um pai perfeito, apenas de um pai que não fuja. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela culpa ou pela decepção, ainda possui uma capacidade infinita de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que nunca falha, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como o choro de um bebê na madrugada, e de provar seu valor dia após dia com presença. Não feche as portas para a paternidade ou maternidade por medo dos erros do passado. Às vezes, a redenção bate à nossa porta da forma mais simples e inesperada, através do olhar confiante de uma criança que só quer ser amada. E se tivermos a coragem de acolher essa chance, ela pode se tornar a nossa maior e mais bela transformação. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!